Porque com esse percentual, Lula não consegue reeleger. Nunca vi ninguém se eleger presidente com esse percentual. A corrida presidencial. Pesquisa Genial Quest, divulgada pela Globo, hoje mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 42% das intenções de voto em um possível segundo turno contra 40% do presidente Lula. É a primeira vez que Flávio aparece numericamente na frente na Quest, mas os dois estão tecnicamente empatados, isso dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 13 de abril, com 2.004 entrevistados em todo o país e tem um nível de confiança de 95%. A situação do Lula vai ficando cada vez mais complicada para essa eleição. Por quê? Porque aqui é a Quest, nunca, nem o Jair Bolsonaro tinha passado ele, nem quando o candidato era Jair, que ainda havia a possibilidade. Não tinha passado ele. Aí você vê que saiu a Veritá, levou tromba. Saiu a Futura Apex, tromba. Saiu a Real Time Big Data, tromba. Todas as pesquisas, a pior foi a Futura Apex, que é da rede CNN, né? Essa aqui é da Globo. A Genial Quest é da Globo, a outra é da CNN. Porque, na realidade, a pesquisa da Futura está além da margem de erro, dando que o Flávio Bolsonaro disparou. E isso aqui, né, corrobora o que nós temos ouvido e também lido em colunas políticas, de que existe uma possibilidade da desistência do Lula. Embora eu vou até mostrar, ele negou isso. Ele disse que é candidato. Mas também uma outra possibilidade, de que haja uma união já no primeiro turno, para tentar liquidar a fatura. Por quê? O Flávio Bolsonaro, na questão do primeiro turno, está muito à frente dos outros. É como se os outros praticamente não fossem votados. Estou falando aqui de Zema, Ronaldo Caiado, mas um tem 6, outro tem 8. E aí, se você junta, você pode levar no primeiro turno. Né? Então, existe também essa informação, alguns colunistas aí colocaram. Essa aqui é a Futura, a Apex Futura, né, da CNN. Aqui, ó, essa aqui está além da margem de erro. O Flávio, no segundo turno, levaria. Já ganharia a eleição, tá? E aí? Numa entrevista, Lula indicou que está confirmando sua candidatura. Ou seja, essa história de que ele não é candidato, porque na outra pesquisa do ICL ele tinha dito até que poderia não sair, né? Dessa vez não. Vê. Circunstâncias políticas e o momento conjuntural que você vive decide se você deve ser ou não. Porque é um compromisso moral, ético, eu diria até cristão, não permitir que um fascista volte a governar esse país. E aí o comentarista político, que é advogado e também jornalista, o Caio Coppola, ele está no SBT, né? No SBT News. Ele perguntou o seguinte: o Lula tem força para enfrentar essas eleições? Vê. O risco de uma derrota petista nas urnas tornou-se tão real que semana passada Lula da Silva sinalizou uma possível desistência de concorrer à reeleição. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Isso é verdade. O cidadão parece cansado de assistencialismo barato, aumento de impostos, prejuízos nas estatais e corrupção em escala industrial, enquanto vê sua família atolada em dívidas com o carrinho do supermercado esvaziando. O Brasil realmente quer uma coisa nova e, segundo o Datafolha, mais da metade do país desaprova Lula da Silva nesse terceiro mandato. Contudo, o dado mais preocupante para o PT diz respeito à avaliação de governo. 40% dos entrevistados consideram o governo Lula ruim ou péssimo, contra apenas 29% de ótimo e bom. Para efeito de comparação, quando Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022, sua avaliação positiva era de 31 pontos, contra 44 pontos de avaliação negativa. Considerando a margem de erro de 2 pontos, os números são tecnicamente equivalentes.
Na verdade, nas últimas 3 décadas, nenhum governo conseguiu se reeleger ou fazer o seu sucessor sem uma avaliação positiva na casa dos 40 pontos ou mais na pesquisa Datafolha. Você vê que é a mesma coisa que disse o colunista hoje da Veja, e que é daqui do meu estado, o Antônio Lavareda, né? Ele falou o seguinte, que com esse percentual, Lula não consegue reeleger. Nunca vi ninguém se eleger presidente com esse percentual. E o Lula continua lutando contra o Lula. Ele criticou, né, os estudantes do Ceará. Não. Ele, na entrevista, ele destacou o quê? A cabeça do cearense? Hein? Não, ele falou que o alto número de cearenses no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, aí ele pegou e soltou um termo que algumas pessoas enquadram até como crime, viu? Veja comigo. O país está preparado para dar um salto de qualidade. Nós, só para você ter ideia, nós criamos uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para premiar, veja que interessante, para premiar os melhores alunos das Olimpíadas da Matemática. Ou seja, você termina as Olimpíadas, você tem 300, 400 gênios. Se você não aproveitar esse gênio, ele vai embora do Brasil. Então nós estamos ali com uma faculdade de matemática. Está entrando 100 alunos por ano, com direito à moradia, com direito à comida, para que a gente use o nosso gênio aqui. Acabamos de levar o ITA, Ceará, o famoso Ceará, ITA, para a Fortaleza. Por quê? É uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram no ITA são cearenses. O que tem no Ceará é interessante. Não é só cabeça grande, não. É inteligência. É inteligência, cara. Então essas coisas estão acontecendo, você não tem noção. Eu estou muito otimista. O que você achou? Cabeça grande, não. No PSDB, o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, convidou o ex-ministro Ciro Gomes a ser candidato à presidência da República nas eleições de outubro. O convite foi feito em Brasília durante a abertura da reunião nacional do PSDB. Ciro Gomes está afiliado ao partido desde outubro de 2025. Veja o momento. Agradeço a manifestação do governador Ciro Gomes, que o Brasil inteiro conhece. E o Brasil é muito maior do que a soma de Lula e Bolsonaro. A partir desse momento, o PSDB oferece ao debate nacional a figura qualificadíssima, preparada e corajosa de Ciro Gomes. Obrigado. Como é que fica a articulação? O Ciro não falou, né, se aceita, porque ele é candidato ao governo do Ceará. Está até bem avaliado nas pesquisas. Já foi governador 2 vezes, né? Já foi governador lá 2 vezes. Será que ele vai aceitar? Hã?